Olá, turma, tudo bom? Henrique aqui. E vamos começar a nossa primeira aula do módulo de Engenharia de Software. Então vamos lá? Então vamos começar com a definição clássica, né? que a engenharia de software, ela utiliza uma série de procedimentos para a construção do nosso foco principal, que são os softwares. Então, o que são softwares? Software, segundo o dicionário, consiste em qualquer programa ou grupo de programas que instrui o hardware sobre uma maneira de como ele deve executar uma tarefa. Essa é a definição clássica, né? Então, qualquer instrução ou conjunto de instruções que vai ensinar o hardware, que é a parte física, como ele trabalhar, como ele funcionar, nós chamamos de software. Existe uma série de tipos de software, né? Software embarcado, software que está dentro de um chip de controle para uma placa de rede, para uma placa de vídeo, né? E existe uma série de softwares que são instruções que ensinam como o hardware deve trabalhar e que está dentro do computador em si, dentro de um componente eletrônico. E não só de computadores, né? Quando a gente programa um controle de menu, por exemplo, por um micro-ondas e grava num microchip para que ele faça aqueles programas automáticos, pipoca ou descongelar e assim por diante, não deixa de ser o quê? Um software também. Tá? Então o software está mais... A área é muito maior do que a gente pensa. A gente tem um software, por exemplo, dentro de um chip na central eletrônica do carro também. Então ali existe, sim, programadores trabalhando na Volks, na Chevrolet, na BMW, que programa como que o hardware em si, o carro, vai funcionar. Então a gente tem software em tudo quanto é lugar, tá? E nas mais variadas áreas. Então, o software clássico que a gente está mais acostumado, que são os softwares, são os programas que estão dentro do computador que a gente usa, os clássicos, né? O pacote Office, um programa de e-mail, um programa de edição de imagem e assim por diante. Vamos ver o próximo. Então aqui, ó, aqui a gente tem algumas informações sobre o software. O que a gente tem aqui? Ó? Instruções. Quando são executadas, podem ou produzem a função e o desempenho que desejamos. São as instruções, são os comandos. As estruturas de dados possibilitam que os programas manipulem adequadamente cada informação. Por exemplo, como assim? São os programas, as instruções que faz com que seja armazenada uma informação num banco de dados, numa estrutura de dados, pode ser também numa posição de memória do computador. A gente usa, a mais clássica que a gente usa seria, por exemplo, quando a gente seleciona um texto e dá um Ctrl+C, a gente copia aquela informação e armazena dentro de uma estrutura de dados na memória do computador, na memória RAM do computador. Tá? E os documentos descrevem a operação e o uso dos programas, que é quando a gente faz a documentação de como os nossos softwares vão funcionar. Características de um software, características do software. Desenvolvido ou projetado por engenharia, não manufaturado no sentido clássico. Então ele é produzido por engenharia, mas não daquela forma clássica que a gente vê numa empresa, tá? Quando ele produz os mais variados produtos, ele tem uma metodologia específica. O software, ele não se desgasta, ele não
se deteriora. Então, a gente não tem esse problema. Diferente do hardware, o hardware, sim, ele se desgasta. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, o HD. O HD em si, ele tem um tempo de vida útil, em média, 5 anos. Agora, o software não. Você pode instalar um software e trabalhar com ele 30 anos. Ele não se desgasta, tá? Ele não se desgasta. Óbvio que a gente vai ter que fazer a manutenção do hardware, talvez trocar um HD, mas vamos continuar usando o mesmo software. A maioria é feita sobre medida, por quê? Porque a empresa ela faz para atender uma determinada demanda, uma determinada necessidade. Mesmo os que são feitos e vendidos em larga escala, por exemplo, o pacote Office. Mas a Microsoft, quando desenvolve o pacote Office da Microsoft, ela pensa em resolver atender uma determinada demanda de trabalho, tá bom? A gente tem algumas aplicações de softwares. O software básico são programas básicos escritos para apoio a outros programas. Como assim? Por exemplo, dentro do Windows, a gente tem, por exemplo, a calculadora, o Paint, o bloco de notas, são programas básicos que estão inseridos para atender em si o sistema operacional que é o Windows, tá? Que é o sistema operacional Windows. Os sistemas de tempo real são softwares que monitora e analisa, controla eventos do mundo real. Isso é muito importante, é uma característica bem forte em um software de tempo real. Por exemplo, um software para controle do sistema de trânsito. Ele tem que responder realmente dentro de um intervalo exato de tempo. Por quê? Porque quando fecha um sinal, fica vermelho e o outro abre. Aí ele tem um tempo próprio para depois fechar o que estava aberto e abrir o outro que estava fechado num cruzamento para que faça aquele fluxo de carro e não tenha e não ocorra batidas, né? Então, sistema de tempo real, sistemas de controle aéreo de trânsito, tá? Sistema de monitoramento de suporte de vida, CTI, também sistema de tempo real, ele não pode ter um intervalo de espera muito grande. Os sistemas comerciais são utilizados em operações comerciais e tomadas de decisão administrativas. E os sistemas científicos, caracterizados por algoritmos de processamento de números. Esse sistema científico, acho que é mais fácil para a gente entender e colocar um exemplo, seria sistemas para cálculos e problemas matemáticos muito grandes. Por exemplo, eu quero calcular o tamanho de uma estrela na parte de astronomia, tá? De cálculo de distância, de espaço. Então, são sistemas que fazem um processamento matemático muito grande. Geralmente executados por computadores de grande porte, servidores e assim por diante. Nós temos aqui uma evolução dos tipos de software, né? Aqui eu coloquei de 1950 a 1965, aonde o software ele sofreu pequenas mudanças, onde o foco da mudança era mais o hardware, né? Tá vendo? O hardware sofreu mudanças contínuas. O software, a arte, era uma arte secundária, um coadjuvante, onde o foco era mais no hardware. O hardware era o propósito geral, software específico para cada aplicação. A gente tinha um software para cada tipo de aplicação. Então, era praticamente, a gente não tinha o computador como nós enxergamos hoje, um sistema, um computador, ele faz as mais variadas atividades, necessidades. Ele tem um programa de gestão empresarial dentro do computador, e o mesmo computador, por exemplo, pode ter um editor de texto, e o mesmo computador pode ter um jogo.
sendo que é o mesmo tipo de hardware. Lá a gente tinha, nessa época, nós tínhamos um software específico para cada tipo de hardware. E nós tínhamos pouquíssimas documentações. Toda vez que a gente fala documentação, é como se fosse um manual de funcionamento do software. Depois a gente entrou na era de 1965 a 75, onde nós tínhamos multiprogramação e sistemas multiusuários. Começou a surgir sistemas multiusuários, sistemas de tempo real, nós já comentamos sobre eles. Primeira geração dos sistemas SGBD, sistemas gerenciadores de banco de dados. Começou a surgir as bibliotecas de softwares, onde a gente tinha uma série de softwares para cada área, para cada função. Cresce o número de sistemas baseados em computador e a manutenção quase que impossível. Isso aqui é interessante porque, para a gente entender, nesta época a gente não tinha praticamente ninguém que fazia e dava o suporte, a manutenção, a conserto de hardware. A gente tinha que praticamente só acionar o fabricante para fazer uma troca simples de memória. A gente não tinha quase que nada, tá? Então aqui é só um histórico para a gente entender a evolução de software. Vamos lá começar para a parte mais interessante da nossa matéria, que é a engenharia de software. Como é que a gente vai utilizar ela para desenvolvimento de software, para a criação de software? Então, o que a gente vai entender aqui? Sobre os métodos. O que são métodos? Proporcionam detalhes de como fazer e construir um software. Os métodos, nós vamos ter planejamento, a análise de requisito, a modelagem da estrutura de dados, como codificar um algoritmo, metodologias para a gente codificar o software em si, né? Construir o software depois de ter passado pelo planejamento, análise, a modelagem da estrutura, tá? Traz a forma de codificação, trazem a forma de codificação. Se a gente vai codificar utilizando uma determinada linguagem, nós vamos codificar utilizando pares para programação, quer dizer, programadores em pares. Então ele tem uma certa metodologia. Os métodos informam como deve ser feita a fase de teste, também, normatiza a fase de teste dos programas. Imagina, o software já está lá quase no final e a gente vai testar para ver se ele está funcionando, se ele passa, se a gente vai homologar esse software junto ao usuário em si, tá? E traz as normas a serem seguidas para fazer a manutenção. Aí a gente já está pensando lá no finalzinho, quando a gente fizer a manutenção de software. Aqui, para a gente verificar de uma maneira mais clara e aqui já resumida, nós temos o planejamento, a análise de requisitos, o projeto de estrutura de dados. Lembrem sempre que quando a gente fala em estrutura de dados, a gente está falando da forma com que a gente vai armazenar os dados, bancos de dados, né? A gente pode associar a bancos de dados. O algoritmo e processamento, quer dizer, nós vamos ver como é que vai funcionar os passos, como é que vai ser dividido, como é que vai funcionar as rotinas para a construção e funcionamento do software. A codificação é na hora que o usuário centra lá no VS Code para programar, para digitar os códigos do programa. Depois a fase de teste e a fase de manutenção. Então aqui a gente tem um resumo e uma sequência, eu acho que mais clara, dos métodos. O método vai dizer de que forma a gente vai trabalhar com tudo isso daqui. Além dos métodos, nós temos as ferramentas. Suportam de forma automatizada os métodos de desenvolvimento. Então, o que são as ferramentas? As ferramentas são recursos que nós vamos utilizar para colocar o método em ação.
Por exemplo, se eu vou fazer uma série de validações, eu tenho softwares que vão validar ou que vão gerenciar essa validação. Eu vou fazer uma determinada etapa. Vamos voltar aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó. Vamos supor que eu esteja codificando. Tá? Então, eu codifiquei. Cadê meu lápis? Aqui, ó. Eu codifiquei. Aí eu fiz a codificação. Então, eu vou ter uma ferramenta, aí eu coloco aqui, ó, esse é o meu arquivo que está codificado. Eu coloco ele dentro de uma pasta, por exemplo, e aperto um botãozinho, e esse botãozinho vai colocar um sinal aqui, tipo um post-it, por exemplo, dizendo que ele já está pronto para alguém validar o que eu fiz. Aí isso é enviado para outra equipe. Aí a outra equipe olha e vê, olha, o Henrique fez todos esses códigos aqui, está funcionando, está legal, gostei. Para mim está ok. Aí o outro componente da minha equipe valida, aí volta para mim e fala, poxa, tá legal, vou continuar. Então, existem ferramentas que a gente utiliza para que este método flua, para que esse método seja executado de forma clara. Tá? Então, isso são as nossas ferramentas. Quando essas ferramentas são integradas, tá? Quando essas ferramentas são integradas, é possível estabelecer um sistema de suporte ao processo de desenvolvimento de software. A gente chama esses sistemas, quando a gente consegue integrar todas essas fases, nós chamamos de case. Então, uma ferramenta case, ela está toda integrada, desde a parte de levantamento de requisitos, planejamento, até a parte de teste e manutenção. Com isso, com essa ferramenta, o gerente de projeto ele consegue quantificar, por exemplo, se ele está dentro do tempo previsto para desenvolvimento, se ele está dentro do orçamento, se ele está caminhando de forma correta, ou se alguma área dessa está atrasada, que vai impactar uma outra fase do projeto. Então, a ferramenta ele te dá esses recursos que vão trazer essas funcionalidades interessantes, né? Que é esse controle melhor do projeto. E agora, a gente também vai ver agora essa parte que é o ciclo de software. Vamos falar um pouquinho de ciclo de software e de procedimentos, tá? Deixa eu pegar só meu piloto, minha canetinha. Deixa eu tirar essa aqui e pegar minha caneta. Então, olha lá. O que são procedimentos? Constitui o elo entre os métodos e as ferramentas. São as sequências em que os métodos serão aplicados. Informa quais produtos devem ser entregues. Então, os procedimentos, ele vai informar que produto que deve ser entregue, que produto que deve ser validado pelo usuário em si. Os procedimentos é o elo que une esses dois tópicos que nós acabamos de estudar. Deixa eu limpar aqui, ó, e focar nesses dois tópicos, ó, que é o método e as ferramentas. Eu junto esses dois, eu deixo isso tudo estruturado, organizado, de forma a fluir de forma fluida, né? De forma sequencial e dinâmica, eu passo a ter isso, nós chamamos de procedimento. E todo esse procedimento nada mais é, olha lá, o conjunto das etapas de método, ferramenta e procedimento, nós chamamos de ciclo de vida do software. Isso daqui é bem importante, por isso que eu coloquei ele aqui destacado, ó, ciclo de vida do software. Quando vocês ouvirem falar, o ciclo de vida do software, o que tem que vir na cabeça de vocês? Desde a parte onde eu vou lá fazer a primeira entrevista com o cliente,
onde você vai anotar quais são as necessidades, o que, que ele quer, o que, que ele precisa para atender os problemas, para ajudar os problemas dele, né, solucionar as necessidades dele, até a parte de planejamento, estrutura de dados, codificação, algoritmo, codificação, teste e implantação e manutenção. Isso é o ciclo de software. Nós chamamos toda essa parte, desde da entrevista até entrega e manutenção, que é uma fase após a entrega, onde eu vou fazer a melhoria de alguma funcionalidade futura. Isso é chamado de ciclo de software. Tá? Nós vamos ver aqui, aqui eu coloquei mais um slide sobre ciclo, ó, gosto sempre de pegar o meu piloto. Para a escolha de um ciclo de software, devemos levar em conta a natureza do projeto e a natureza da aplicação, os métodos e as ferramentas, o controle e produto. Então vamos entender isso. Como assim? Existe uma série de ciclos diferentes, nós vamos estudar mais adiante. Então a gente vai ver, existe ciclo espiral, o clássico, uma série de metodologias diferentes que vão ser aplicadas. Aí a primeira pergunta é o seguinte: que tipo de ciclo de vida, que metodologia que eu vou escolher? Então, para a gente fazer essa escolha, eu preciso entender da natureza do projeto. Que tipo de projeto que eu vou fazer? Qual a aplicação que eu vou construir? Quais os métodos e ferramentas eu posso utilizar? E ferramentas que eu posso utilizar, que estão disponíveis, né? Também não é, eu quero usar uma ferramenta X, mas ela não está disponível aqui para eu utilizar. Isso depende de uma compra de um produto, depende de compra de hardware que suporte a rodar aquela ferramenta, a processar aquela ferramenta. Então eu tenho que ver o que eu tenho disponível, o que eu preciso fazer, qual a aplicação que eu quero desenvolver, né? E quais controles e quais produtos precisam ser entregues. Quer ver um exemplo? Eu gosto sempre de dar exemplo para formar isso na nossa cabeça. Por exemplo, imagine o desenvolvimento de um aplicativo para iOS, para iPhone, dispositivo móvel. Eu preciso testar, pelo menos eu preciso testar, se a gente estiver pensando em desenvolvimento usando uma ferramenta híbrida que desenvolva tanto para Android e iOS, mas eu preciso ter pelo menos um iPhone para testar. Eu não posso fazer toda uma aplicação, um software, um programa, um aplicativo, e sem ter, por exemplo, um iPhone. Então, isso são ferramentas que eu preciso ter. No caso, o iPhone. Se eu vou fazer um software nativo, na linguagem nativa do aparelho, por exemplo, do iPhone, eu preciso ter um Mac, eu vou trabalhar com a linguagem Swift, então eu preciso ter o Mac. Eu não consigo escrever um programa, desenvolver um programa para iPhone ou para Apple TV, por exemplo, sem ter um Mac, sem ter um computador Mac para desenvolver esse sistema. Então, são ferramentas que eu tenho que ter disponíveis. Então, o que eu tenho disponível, a natureza da aplicação, vai determinar qual tipo de ciclo de vida que eu vou utilizar. Agora, vamos ver aqui 2 ciclos, só para a gente entender, que eu acho que vai clarear mais ainda. Olha só, ciclo de vida clássico ou o cascata. O que a gente tem aqui? A gente tem engenharias de sistemas, análise de requisitos, projetos, codificação, teste e manutenção. Isso daqui são fases que devem ser seguidas. A gente chama de ciclo de vida clássico ou cascata justamente por isso. Por quê? Porque eu preciso obedecer cada um dessas fases para desenvolver a próxima. Eu não posso começar a codificar sem passar pelo projeto. Eu não posso começar a fazer o projeto sem fazer a análise de requisitos. Então, eu tenho que passar por cada uma dessas fases para que a gente consiga entregar um produto lá final. E essas fases são
Aqui o desenho lembra o nome de batismo desse tipo de ciclo de vida, que é o ciclo de vida em cascata, que ele vai descendo, caindo, né, em cada uma dessas fases. É obrigatório passar por todas as fases nessa ordem para que a gente chegue lá na manutenção do nosso software. Tá? Então, isso aqui é uma metodologia. Então, se você chegar numa empresa, vou começar a trabalhar, vou utilizar um ciclo de vida. Então, a gente já sabe que ciclo de vida, desde a parte de levantamento de dados até a entrega do produto. Eu estou trabalhando aqui na nossa empresa, nós trabalhamos com ciclo de vida clássico, cascata. Então, você já sabe que vai ter todos essas fases. Você vai ser inserida na análise de requisito. Então, aqui de requisitos. Então, aqui você vai fazer essa análise, você vai listar as prioridades de tudo que o teu software vai ter que ter para que depois entre na fase de projeto. Tá? Então, cada um tem a sua fase que deve ser obedecida. O próximo é o espiral. É o ciclo de vida em espiral, o ciclo de vida espiral. Qual que é a diferença? O ciclo de vida espiral é quase que um complemento para o clássico. Tá? Ele é considerado um ciclo de vida também clássico, mas com uma diferença, que é a análise de risco. Isso é interessante no planejamento, porque pode ser que você desenvolva o software para o cliente, mas que isso impacte de uma certa forma onde não vai ser tão interessante para o cliente adotar essa nova metodologia. Então, isso evita você construir um software todinho e na hora de implementar o cliente chega e fala assim, isso aqui não pode acontecer, esse risco aqui, esse problema que a implantação desse novo software criou não é válido. Então, você planeja, faz a análise de risco, tá? Passa pela engenharia e depois a validação do cliente. O cliente validou, essa análise de risco é aceitável, é o que ele precisa, aí volta para todo o procedimento e ele pode sim seguir os procedimentos que nós vimos anteriormente, que é o desenvolvimento clássico, né? Que é a parte de projeto, codificação, teste, tudo, mas adicionando a análise de risco. Então, característica crucial, marcante para o ciclo de vida em espiral é a análise de risco, tá bom? Com isso, nós chegamos aqui no final da nossa primeira aula. Nos vemos lá na próxima aula. Um grande abraço aí para vocês.